Pega o histórico dos treinadores. 2015, o Oswaldo de Oliveira veio porque ele tinha a característica de boa montagem. Aí trouxeram para ele alguns bons jogadores. Em 2016, a gente teve o Cuca, o Marcelo Oliveira depois, o Marcelo Oliveira e depois o Cuca. Esses treinadores, eu não tô aqui nem para compará-los. Comparar o Oswaldo com o Abel, nem precisa. Comparar o Cuca com o Abel, também não precisa, hoje, atualmente falando. Mas não é um pecado o Abel ele não ter recebido minimamente. Esse aqui é o Abel colonizador, tá? Não sei se você conhece, mas esse é o colonizador. Oscar Schmidt esteve aqui hoje no podcast e ficou impressionado. Né, ele falou muito bem do Abel e não tem como. Mas assim, isso para mim é a situação mais... assim, como o palmeirense agora, que é pro pessoal brincando, não usa camisa, isso aqui é do quê? Do Cruzeiro? Do Palmeiras. E o boné também. Então, assim... O que eu acho que é bem, assim, é triste, aí eu tô falando como palmeirense agora, tira o palmeirense Fernando, que gosta de ver, sim, o time investindo, que gosta de ver contratação, sim, porque o futebol no mundo inteiro é assim, o Barcelona levou Lewandowski, o Real Madrid também contratou, o City, né? O City contratou um baita de um centroavante, então eu não consigo entender, o cara, se ele consegue fazer uma gestão boa com pouco, ele consegue fazer uma gestão melhor se der condições maiores para ele, cara. Eu vou até aproveitar e emendar a pergunta do Fernando, que muita gente manda isso aqui no chat, que o Abel não gosta de trabalhar com medalhão. Queria que você aproveitasse... Cara, um técnico que não gosta de trabalhar com um bom jogador, ele tem que sair do futebol. Né? Não tem. Pô, o que eu mais quero... Qual é o meu objetivo se eu sou um técnico de futebol? E ele que falou tanto em coletivas lá atrás, e sabe por que isso para mim não tem sentido pro pessoal que tá acompanhando? Ele falou que a gente precisava elevar o sarrafo. Como que você leva o sarrafo? Não é com melhores contratações? Claro. Não é trazendo o Navarro, né? Elevar o sarrafo é brigar e se manter no topo. Brigar e se manter no topo requer o quê? Você reoxigenar o seu elenco no máximo potencial necessário por temporada. Como que você faz isso? Máximo potencial com os melhores jogadores, sejam eles formados no clube ou contratados para suprir ausências ou carências. Então, se um técnico que trabalha no futebol, ele não tem a ambição de ganhar, de ser campeão, de ter um time competitivo em mãos e se provar como um cara vencedor, então ele não é um cara para trabalhar no futebol. Só uma opinião em relação a tudo isso. Foi muito rápido, né? A saída do Vanderlei, a chegada do Abel e a conquista dos títulos, Libertadores, a Copa do Brasil. Já emendou por conta da pandemia aquela sequência, o Palmeiras continuou naquela pegada e acabou vencendo a Libertadores de novo. Podemos dizer que ali seria difícil mesmo você fazer um planejamento, fazer muitas mudanças. Mas, na minha opinião, Facincani, o Palmeiras não fez nada para elevar o nível e tentar ganhar a terceira Libertadores. O Palmeiras foi levando do jeito que estava e chegou perto. E acho que se joga uma final com o Flamengo, mais uma vez o Flamengo ia ser favorito, como na minha opinião era em 2021. E eu tenho um pouco essa ideia do Fernando. Por que o Palmeiras sempre tem que ser o azarão? Porque o Palmeiras tem que sempre... Não, se a gente jogar com vontade. E a qualidade? Eu acho que falta o gol do improvável. Não acho que o Palmeiras se esforçou muito para ter um desempenho melhor no Mundial de Clubes, que teve tempo esse ano. Claro. E a própria Copa Libertadores. E tinha condições. E faltou isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Palmeiras tem o mesmo time praticamente da final de 2020 da Libertadores. Então, mesma base, 2 anos com a mesma escalação. Mas aí você vai me contra-argumentar. Mas o Flamengo está com praticamente a mesma escalação de 2019. Ok. Você lembra do banco do Flamengo em 2019? Razoavelmente lembro. Não tinha ninguém. Tanto é que... Os caras terminaram a final do Mundial com o Lincoln. Só o Diego, né? Que tava naquele... mas assim... voltando de uma lesão, mas assim, só pra gente comparado com o banco de hoje... Os caras tinham o Rodinei na época, que era execrado, e René, enfim, né? Um monte de jogador que era bem limitado. E termina a final do Mundial com o Lincoln. Mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras esse ano. Eles não se prepararam para o 2019. O 2019 deles foi meio que um susto e deu muito certo, como chegou aquele Abel 2020, imediato, pum, ganhou. Né? O Palmeiras não se preparou para ser campeão da Libertadores 2020. Tanto é que se ele se preparasse, ele teria contratado um técnico que não precisasse ser demitido no meio do ano. Exatamente. Concorda? Concordo. Então, assim,
O Palmeiras ganha a primeira Libertadores no susto, e ele trabalha e mantém o que aconteceu em 2020 para 2021, no caso 2021, né, que termina em 2021, mas o planejamento 2020, mas meio que, sabe, tá dando tão certo, mas só que o Palmeiras já sentia naquele ano, depois daquela paulada do Tigres, que, tá faltando algo a mais aí, porque teve Campeonato Paulista, porque teve aquela perda da Recopa lá para o Defensa e Justiça, o time cansado, CRB. Então, assim, você começou a ter movimentos de que não tá bacana esse negócio aqui. Negócio que não tá legal, tá esquisito, tal. Mas vamos ver. E o Palmeiras ganhou aquela Libertadores, essa última nossa. Além, assim... Que da hora ele falar, essa última nossa. Então, assim, é legal. Sim, é legal, gostoso. Não, e foi a mais comemorado. Então, assim, o Palmeiras ganha essa nossa última Libertadores, assim, muito mais no milagre desse cara do que do planejamento da diretoria. A diretoria não se planejou em nada. Não se planejou. Porque você vê a campanha do Palmeiras, cara, com o Atlético, aquele sofrimento, passou bem pelo São Paulo, que também já estava uma situação mais arrebentada com o Crespo, porque ele fez um planejamento errado lá, tudo bem, beleza, passou, ganhamos bem do São Paulo. Mas, cara, a final contra o Flamengo era 20-8 para muita gente em casa de aposta, cara. Por quê? Porque quando você olhava para o que era a estrutura de time do Palmeiras, que ainda assim até tinha um elenco melhor que o desse ano, e o do Flamengo que tinha se reforçado, que foi se potencializando, claro que tudo conspirava mais em favor dos caras se eles se encontrassem. É que eles também não tiveram, aí o banco ganhou a Libertadores, um treinador que pensasse em futebol. Eles tinham um treinador que pensava, vamos lá, bora aí, é tudo nosso aí, é nós aqui, kkk, sabe? O Renato é um figurão do futebol, né? É um cara que poderia ter se aperfeiçoado muito mais, porque essa gestão que ele tem de grupo em alguns momentos é uma gestão boa pra caramba. Dadas as proporções do Luxemburgo, vai. Assim, o Luxemburgo com mais repertório que ele, aqui não quer usar. Exatamente. Aqui não quer usar. Exatamente. Mas assim, o Renato ganha uma Libertadores com o Grêmio num trabalho que você olha e fala, puta trabalho bacana. Entendeu? O cara foi legal pra caramba. Entendeu? Agora... Era pra estar pegando a seleção, talvez, agora, não era nem pra ter uma discussão, se não tivesse... talvez se ele ganha a Libertadores, não era o caminho natural? Porque aí você tem o Flamengo que também potencializa muita coisa. Exato, tanto é que estão discutindo hoje o Dorival. O Dorival, né? Que é um cara de boas ideias, tal, mas não vejo pra seleção. Modéstia à parte. Gosto dele como pessoa, como ser humano. Mas entre ele e o Abel, ainda prefiro que vá ele. Mas tudo bem. Nesse momento. Deixa o Abel quietinho, entendeu? Mas assim... brincadeiras à parte, mas você tá entendendo? Assim, o Renato não quis se aperfeiçoar. Meu amigo, quando você não se aperfeiçoa, você em algum momento vai bater no platô e não vai subir. O Flamengo bateu naquele platô dele. Agora precisa fazer esses caras jogar porque o time tá meio assim, o outro tava machucado, precisa tirar uma cartola, precisa tirar um diferente, e eles foram na mesmice de um time que naquele momento não tava muito bem entrosado entrosado eu não digo, mas não estava muito bem alinhado na ideia, na sintonia do técnico, e perdeu para um monstro que come futebol 72 horas por dia. Ele tem 3 dias em 24 horas, entendeu? De tanto que esse cara trabalha. Exatamente. Então isso fez diferença. Porque, por exemplo, se o Abel tivesse no Flamengo, o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores. Óbvio que tinha. Eu não tenho dúvida. Óbvio que tinha. Você imagina esse cara com um time de potencial individual. Porra, fudeu. Entendeu? Mas não. Olha o que ele fez com esse time que já estava desgastado. E aí você vira, já com a corda esticada, pra caramba, e não dá um mínimo para esse cara depois, um 2022 seguro. Abel, agora Abel, é o seguinte, nós vamos ganhar essa porra desse Mundial. Se não for ganhar, nós vamos disputar até o último. E ele disputou. Só que como que ele disputou? Com a corda mais esticada ainda, cara. Isso é revoltante. Claro que também, aí eu também não vou tirar um pouco da teimosia do Abel, que é normal. Que tem também, existe também. De assim, de ter podido tomar a decisão dos moleques depois do Mundial. Porque o Patrick de Paula tava zoando, porque o Gabriel Menino não tava bacana, porque o Renan... Ok, mas eles ainda eram muito melhores do que os que entraram. Uhum.
E o Patrick de Paula, a gente sabe como é que funciona. Patrick de Paula é o seguinte. Patrick de Paula, ele vai jogar mal 25 jogos. Mas quando você coloca esse moleque num jogo grande, ele é meio Cresce, né? Romarinho do Corinthians. Sabe aquele cara que ele não raciocina o tamanho do jogo? E isso eu acho bom no futebol. O cara não sente pressão. Ele às vezes tá tão numa vibe fora da casinha. Meu amigo, ele entra, é igual o cara lá. O cara entrou na Bomboneira, cavou, fez um gol pros caras. Na Bomboneira, velho. Na final da Libertadores. Que qualquer jogador entra lá com a fralda desse tamanho, cara. E ele entrou lá e puma. E o Patrick é assim. O Patrick tá o jogo grande, ele entra lá, aquele jeitão dele lá, peraí, vem comigo lá, que fala com a língua preta, né? O cara parava a bola no meu campo e olhava, e pá, de lado, e pum, caixa. E além disso também a questão da valorização, porque quando a gente traz o Navarro, aí foi o Navarro e o Atuesta para não ir vai, o Patrick de Paula, pegou pelo o seu menos. patrimônio assim e falou, ó, meu patrimônio não presta. Não presta meu patrimônio. É uma coisa que é confusa, né, Thiago? Porque dentro, até pedir, pessoal, quem for mandar pergunta, daqui a pouco a gente vai, até pro Facinca dar uma respirada, comer o amendoim dele tranquilo aqui, a gente vai soltar algumas perguntas de vocês, então a gente tá separando, algumas vai começar a passar em tela agora, tá? Então, tanto perguntas e colocações em tela, e daqui a pouco perguntas mesmo a gente vai estar separando, tá? Ó, e até para fechar esse assunto, uma balinha boa. A glicemia vai lá em cima. Quero vir aqui no podcast mais vezes, hein? Pô, por que eu falo isso? Porque se a gente for analisar friamente o jogo do Chelsea, o que eu teria feito no segundo tempo? Não é a presunção, que eu não sei mais nada com o Abel, não tô falando isso, tô dizendo pra gente pensar um modelo. Porra, cansou o Veiga. Patrick, entra ali como terceiro homem de meio campo. Você sabe jogar de 10, mas eu quero você ajudando um pouco mais a marcar. Eu vou deixar os dois ali na base, o Danilo e o Zé. Joga à frente deles como você já jogou. E, meu amigo, força um pouco a saída de bola dos caras. E, meu amigo, roubou a bola, qualquer esticão é teu. Canudo. Tem um chute bom, né? Você tem um chute, né? Você. E outra coisa, o Palmeiras, como que ele tava no jogo? Pegava a bola, bico, e volta a bola. Chelsea. E volta a bola. Pega, bico. Patrick é o cara que é o cerebral. É o cara do cadencia, meio campo. Né? O cara que... A bola tem que... Se o Palmeiras pegasse a bola um pouquinho no meio campo, eu duvido que ele não teria feito um segundo gol. Ele, sem a bola, achou um gol. Imagina controlando um pouco mais 15, 20 minutos do jogo no segundo tempo. Aí você tinha esse movimento. Segundo movimento. Podia ter cansado o Dudu ou qualquer um. Vai, vamos supor. Cansou o Veiga de novo. Vai. Você não quer fazer esse movimento do Patrick. Você podia ter tirado o Danilo ou o Zé para colocar o Patrick. Scarpa, vem, como você faz hoje. Eu vou abrir o Renan para fazer o terceiro zagueiro. Piquerez, vai. Por quê? Porque foi a formação que arrebentou o Atlético Mineiro no segundo tempo em Minas Gerais. Né? Com o Renan fazendo a esquerda, bem pra caramba até então, né? Tirando essa tragédia que aconteceu na vida dele. Mas, porra, eu sempre adorei o futebol dele. Moleque de personalidade. Jogou um clássico contra o Corinthians, entendeu? Assim também. Grande, o meu Galo, São Paulo, enfim, moleque sabe muito de bola. Ou ele, ou o Murilo, você põe o terceiro zagueiro, como o Abel joga, vamos fazer a linha de 5, só que, Piquerez, eu quero você mais para dentro em vez de você fechando tanto. Então você já corrigiu um problema e soltaria a sua ala para ter o Scarpa por dentro. Então eram movimentos, né, que você poderia ter feito nesse, ou então colocar o Gabriel Menino com o Patrick. Não, sabe, gente, você tinha N situações para você ganhar corpo de meio campo, que foi o que faltou para mim naquele jogo contra o Chelsea. Entendeu? E muito por isso... E que talvez, pelo menos, se a gente não achasse o gol, levaria aos pênaltis. Sim, talvez. E muito por isso, por causa dessas decisões só um complemento, moleques, entendeu? O que me deixou mais frustrado nesse jogo foi justamente a leitura desse jogo. Qual que era a dinâmica do jogo? O Chelsea com posse de bola, pressionando o Palmeiras, meio que sufocando o Palmeiras. E o Palmeiras ficou com o último jogador, o Navarro, um jogador que não é rápido. Se a gente tivesse ali um Verón, que, se eu não me engano, o Verón estava machucado na época, Covid. Né? Ele não estava à disposição. Mas faltou pegou. essa leitura de ter um jogador rápido para ser o desafogo do time, principalmente num erro de bola, e o Palmeiras teve essa oportunidade.